Irmãos amados, Filipenses capítulo 4. Abra seu coração para a mensagem de Deus nesta noite. Todos acharam? Então diga graças a Deus. Portanto, meus amados irmãos, e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia, rogo a Sintique, que pensem concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe a vossa mente, o vosso pensamento. O que também aprendeste, e recebeste, e ouviste, e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Amém? E o Deus de paz será convosco. E o Deus de paz será convosco. Fecha seus olhos mais uma vez, e vamos uma vez mais falar com o Senhor. Ore para que esta palavra encontre morada no seu coração. Talvez você entrou aqui atribulado, ansioso, preocupado com alguma coisa, e a palavra de Deus é o antídoto, é o remédio para as nossas almas. A palavra de Deus traz cura, a palavra de Deus restaura, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus purifica, a palavra de Deus salva as nossas almas. Nosso amado, eterno, grandioso, poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, maravilhoso e glorioso Pai, Senhor da glória, como é bom e agradável estarmos aqui nesta noite de domingo, para prestar este culto de louvor, de gratidão, de adoração ao santo nome do Senhor Jesus. Os louvores foram entoados, agora a palavra há de ser dirigida, ministrada, compartilhada ao nosso coração. Ó Espírito Santo, não permita que saiamos, que retornamos para os nossos lares da mesma forma que aqui chegamos, mas que a palavra venha produzir vida, venha produzir salvação, santificação no coração da amada igreja nesta noite. Glorifica o teu nome através da exposição da tua palavra. Assim, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. E a igreja diz amém. Presta atenção nesta mensagem, meus irmãos. Quero começar esta palavra dizendo que o livro de Filipenses, ou a epístola, ou a carta de Filipenses, é considerado a epístola ou o livro da Bíblia mais alegre de todas as escrituras sagradas. E a noção que este livro passa para nós é que quando nós lemos esses escritos do apóstolo Paulo, essa carta ela transborda alegria e gratidão ao nosso Deus. Mas talvez você não saiba, este livro, essa epístola de Paulo aos Filipenses, ela foi escrita num dos piores momentos da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando escreve essas palavras dizendo àqueles irmãos que deveriam se alegrar no Senhor, o apóstolo Paulo simplesmente estava numa masmorra, numa prisão fétida, numa prisão escura. E veja que mesmo nessa situação totalmente adversa, Paulo está dizendo que vocês devem se alegrar.
Ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez nos digo: alegrai-vos no Senhor. E o que eu aprendo, irmãos, com isso? Eu aprendo que não importa o lugar em que você esteja, e sim com quem você está, meu irmão. O que eu aprendo nesta noite? Que a nossa alegria, ela não depende da circunstância. A nossa alegria deve depender da nossa comunhão com o nosso Deus. Não importa o ambiente ou a situação que você esteja atravessando, o importante é quem está com você neste exato momento. E nós nessa noite podemos engrandecer e glorificar a Deus, porque nós temos a presença do Senhor Jesus Cristo com cada um de nós. Foi Ele que disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi Jesus que disse que eis que não vos deixarei órfão, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, para que esteja para sempre convosco. Nós precisamos, amados irmãos e irmãs, alimentar essa certeza de que assim como o Senhor estava com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, assim também nós temos a presença do Senhor Jesus Cristo ao nosso lado. Ele nos diz na sua palavra que não vos deixarei. Nós temos conosco a presença de Deus todos os dias. Precisamos também ter a certeza de Davi, que ainda que ele disse que andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo, meus irmãos. Então não importa as circunstâncias que você está vivendo, a sua alegria, ela não depende do quadro, do momento que você está atravessando. Importa sim o grau de intimidade, o grau de comunhão que você tem com Deus Todo-Poderoso. Nesta noite, o apóstolo Paulo nos traz aqui alguns segredos para termos uma vida espiritual abundante. Deixa eu perguntar aqui: quantos aqui desejam uma vida espiritual abundante? Levanta as mãos e diga glória a Deus. Eu sei, meus irmãos, que esta deve ser a nossa aspiração. O nosso desejo veemente é termos uma vida espiritual, não a míngua, mas uma vida espiritual abundante. E veja que mesmo Paulo encarcerado na prisão lá em Roma, ele escreve aqui, irmãos, alguns segredos para que tenhamos uma vida espiritual abundante. Toma nota. Primeiro, ele vai dizer que se de fato desejamos ter uma vida espiritual abundante, devemos permanecermos firmes no Senhor, firmes na presença de Deus. Ele começa o capítulo 4 dizendo: portanto, meus amados irmãos e muito saudosos, a minha alegria e coroa é esta, que vocês permaneçam firmes, inabaláveis, constantes na presença do Senhor. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós observamos que se tem uma coisa que Deus sempre está exigindo de mim e de você que aqui está nessa noite, é firmeza. Então diga para o crente que está do seu lado: meu irmão, permaneça firme, independente das circunstâncias, permaneça firme. O Salmo de número 121 diz assim, amada igreja, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Nós encontramos Davi no Salmo 57, versículo 7, dizendo: ó Deus, meu Deus, firme, ó Deus, está o meu coração em ti, não me deixarei ser abalado. Meus irmãos, nós precisamos ter essa firmeza.
que me entristece é que muitas pessoas não têm sido assim tão firmes na presença de Deus. Quantas são as pessoas que se deixam levar pelas circunstâncias? Quantas são as pessoas que se deixam levar devido às adversidades, os problemas da vida? Mas Paulo está dizendo que a minha alegria da comunidade de Filipos é: permaneça firme. Meu irmão, esta palavra é para você que aqui está nesta noite. Você precisa permanecer firme. Independente da luta que você venha viver na sua vida, a ordem, o desejo de Deus para nós aqui é firmeza. Não se deixe levar pelas adversidades, pelas tribulações da vida. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, dizendo: portanto sejam firmes, meus irmãos, sejam constantes, meus irmãos, sejam abundantes, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Mas Paulo traz um segundo segredo acerca de como termos uma vida espiritual abundante. Ele vai dizer no versículo 4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Segredo de termos uma vida espiritual abundante é nos mantermos alegres em Deus, meus irmãos. Como isto é desafioso! Como as circunstâncias às vezes sobrevêm contra a nossa vida para tirar o nosso brilho, para tirar a nossa alegria, para tirar o nosso entusiasmo. Veja que Paulo está dizendo para aquela igreja: alegrai-vos no Senhor. Vamos repetir isso: alegrai-vos no Senhor. Talvez você não saiba, mas esta palavra é uma ordem. Esta palavra está no imperativo. Isso significa que é tão importante, irmãos, mantermos e cultivarmos essa alegria na presença do Senhor. É tão importante quando Deus está dizendo: não adulterarás, não furtarás. Essa mesma palavra vale para nós nessa noite. Ele está dizendo: mas alegrai-vos no Senhor. Não é alegrar nas circunstâncias, porque quando nós olhamos ao nosso derredor, nós temos motivos de sobra para chorar. Mas quando nós olhamos para o Senhor, nós temos motivo para alegrar a nossa alma, meus amados irmãos. Ele está dizendo que independente das circunstâncias, é no Senhor que você tem que se alegrar. É em Deus que você tem que se alegrar. Talvez o quadro da sua vida no presente momento não seja tão satisfatório, mas Paulo está dizendo que essa alegria, ela é independente do momento que nós estamos vivendo, porque essa alegria, ela é do alto. Essa alegria, ela é advinda da presença do Espírito Santo. Davi cultivava essa alegria quando dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Nós encontramos também o salmista no Salmo 100 dizendo que nós precisamos servir ao Senhor com alegria, celebrarmos ao Senhor com júbilo. Nós encontramos também Neemias dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força. Você pode repetir isso dizendo: a alegria do Senhor é a nossa força. Mais uma vez diga: a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Você crê nisso? E veja, amados irmãos e irmãs, que quem está escrevendo isso é um encarcerado, é um homem que está numa prisão, numa masmorra. Deixa eu perguntar para você: há alguma corrente nos seus pés? Há alguma algema nas suas mãos? Há alguma prisão que te aprisiona nesta noite? Então por que não adorar a Deus nesse lugar, meu irmão? Por que não exaltar a Deus? Por que não glorificar a Deus? Paulo está numa masmorra, e mesmo assim ele está dizendo: alegrai-vos em Deus.
regozijai-vos no Senhor. E Paulo é um exemplo para nós aqui nesta noite, porque não era a primeira vez que ele se encontrava, irmã Santa, numa prisão. Lembra? Atos capítulo 16, irmão Gilberto, em que a palavra de Deus nos fala que por conta de Paulo ter colocado uma jovem que tinha um espírito de adivinhação em liberdade, essa situação resultou numa prisão, justamente nessa cidade, a cidade de Filipos. Depois de ter tomado uma surra, despido, desnudo ali em praça pública, tomado varada nas costas, lançado no calabouço, numa prisão também fétida e escura, Paulo tinha tudo para reclamar da vida. Paulo tinha tudo, irmã Gilvânia, para chorar, para resmungar, para murmurar, dizendo: Deus, por que dessa situação? Deus, por que desse quadro? E às vezes são atitudes que nós tomamos nos momentos da adversidade. Mas Paulo e Silas estavam lá naquela prisão, amados irmãos e irmãs. O que eles faziam? Diz que Paulo e Silas, à meia-noite, cantavam louvores a Deus e oravam ao Senhor. Eles cantavam, e o seu louvor foi algo tão tremendo, louvor no meio da dor, que aquele louvor sobe e chega até o trono da graça de Deus. E Deus, Ele não pode ficar inerte, Ele manda um terremoto naquela prisão, e abre as portas, meus irmãos, daquela prisão. Eu aprendo com isso, que nós precisamos fazer da nossa prisão um lugar de adoração a Deus. Aprenda isso, que no momento da adversidade, aprenda a fazer da sua prisão, das circunstâncias que você está atravessando, um lugar de adoração ao Senhor, de exaltação a Deus, meu irmão, minha irmã. Paulo está dizendo, independente das circunstâncias, alegrai-vos no Senhor. Outra vez nos digo, alegrai-vos no Senhor. Mas em terceiro, ele nos fala também de um terceiro segredo para termos uma vida espiritual abundante. Versículo 5, ele diz que nós devemos ser crentes moderados. Olha aqui que ele diz: seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens, porque perto está o Senhor. O que Paulo está dizendo com essa expressão, sermos moderados? Ele está dizendo que você precisa ser um crente comedido, você precisa ser um crente prudente, você precisa ser um crente equilibrado, você precisa ser um crente que cultiva dentro de si domínio próprio. E eu vejo que o que tem faltado nesses dias são crentes equilibrados. Equilibrados no falar, equilibrados nas ações, no trato. E Paulo está dizendo que essa moderação, ela precisa ser conhecida diante de todos os homens. Isso significa que as pessoas têm que olhar para você, crente, e ver um crente equilibrado. Você conhece algum crente desequilibrado, um crente imprudente, um crente que não tem equilíbrio? Quantas pessoas têm sofrido nesses dias? Porque tem faltado equilíbrio, moderação, prudência. E veja que quando Jesus está dizendo seja simples como uma serpente, é simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Você já viu como que a pomba ela é mansa? Você consegue até pegar uma pomba no meio da rua. Não vai fazer isso porque tem enfermidade, contágio. Mas você já reparou que a serpente ela é sagaz, ela é astuta. E Jesus ele está dizendo seja simples como a pomba, mas seja também prudente, sagaz, astuto como a serpente. Em outras palavras, ele está dizendo, seja equilibrado. Equilibrado no falar, meu irmão. Talvez você tenha sofrido complicações na sua vida, porque fala além da conta. Fala o que não devia falar, toma atitudes que você não deveria tomar, porque falta
moderação, equilíbrio. E Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas nos deu um espírito de amor, um espírito de moderação, um espírito de poder, meus irmãos. Veja que Paulo está dizendo que nós precisamos ser crentes moderados, porque o Senhor está perto. Ele é aquele que está ao nosso lado, sonda o nosso coração, conhece as nossas vidas. Então, diante disso, não perca a estribeira, não perca o controle da sua vida, não perca o controle das suas ações. Cultive domínio próprio, seja uma pessoa que tenha domínio próprio, meus irmãos, senão você sofrerá consequências na sua vida. Mas em quarto lugar, o apóstolo Paulo nos fala acerca de um quarto segredo para termos uma vida espiritual abundante. Versículo 6, ele diz que nós não devemos andar ansiosos. Você conhece alguém ansioso? Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha aí. Conhece alguém ansioso? A palavra ansiedade significa estrangulamento. E Paulo está dizendo nesta noite, irmãos, não andeis ansiosos. Andar ansioso aqui é viver entregue aos anseios, às preocupações da vida. Coisa terrível é você conviver com uma pessoa que o coração dela é entregue ao anseio, não consegue dormir bem, não consegue passar o dia tranquilo, não consegue alimentar tranquilo, porque o coração dela está sobrecarregado de ansiedade. E Paulo nessa noite está nos instruindo: se você deseja uma vida espiritual abundante, o segredo é: não andeis ansiosos. E ele vai dizer: por coisa alguma nesta vida, igreja. O que é que traz preocupação e desassossego para a sua alma? O que é que no presente momento tem subtraído a sua vitalidade, a sua alegria, o seu ânimo? Porque sabemos que se há algo que atira a nossa vitalidade, a nossa energia no presente momento, é a ansiedade, a preocupação excessiva com as coisas da vida. Alguém diz que há 3 males que têm afetado a humanidade nesses dias. O primeiro mal é a depressão. Conhece alguém com depressão? E vai dizer que a depressão é o excesso de passado. Quantas são as pessoas que não têm vivido no presente momento bem, uma vida satisfatória, igreja? Não têm vivido uma vida espiritual abundante, porque há um excesso de bagagem, um acúmulo do passado. Às vezes é uma mágoa, é um problema não resolvido lá atrás, e aí no presente momento a pessoa ela está deprimida, angustiada, isolada, às vezes até, porque depressão, meus irmãos e irmãs, é algo que afeta boa parte das pessoas nos dias de hoje. E veja que nem os crentes estão livres deste mal. Mas há um segundo mal que tem afetado a humanidade nesses dias, chamado de estresse. Estresse. Conhece alguém estressada? Deixa eu olhar daqui. Você é estressado, José? Você é calmo até demais, né? Olha para a pessoa que está do seu lado, seu esposo, sua esposa. É estressado, Rogério? Vai pescar. Até a música, está estressado? Vai pescar. Então eu creio que com certeza você conhece alguém afetado por este mal nesses dias. O estresse. E se a depressão é o excesso do passado, o estresse é o excesso do presente. Pessoas estão preocupadas, com o coração sobrecarregado com as coisas deste mundo. Talvez pelo avanço da tecnologia. A pessoa acorda já estressada. Conhece alguém assim? Não, né? Vai tomar o café estressada, nem se alimenta direito.
Chega na hora do almoço, mal sente sabor na comida, porque o estresse está demais. Vai passar a tarde estressada, chega à noite para dormir, o estresse acomete novamente a alma, que há pessoas que chegam a sentir tremelique na cama. Conhece alguém assim estressado, irmãos? Cuidado. E o terceiro mal que tem afetado a humanidade nos dias de hoje é justamente o que Paulo está dizendo para nós aqui nesta noite: ansiedade. Se a depressão é o excesso de passado, se o estresse é o excesso do presente, a ansiedade é o excesso de futuro. Pessoas preocupadas com os dias de amanhã, sobrecarregada com as contas, com as dívidas, os filhos, a filha, o esposo, a esposa, enfermidade, ansiedade, o excesso de preocupação com as coisas que podem acontecer ou não. Sabe aquela pessoa que preocupa antecipadamente? E eu vejo, irmãos, que a ansiedade muitas das vezes é fruto de falta de conhecimento acerca de quem Deus é. Porque se você conhecesse de fato a Deus, você não entregaria o seu coração aos anseios. Se você sabe que Ele é soberano, você crê que Ele está no controle de todas as coisas da sua vida. Se você sabe que Ele é onipotente, você tem a certeza que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Se você sabe que Ele é onisciente, você tem a certeza que Ele sabe de tudo que se passa com a sua vida, nos mínimos detalhes. Você sabe que Ele é onipresente, você tem a certeza que Ele está presente com você todos os dias da sua vida, e jamais te deixará, a igreja do Senhor. Sermão da montanha, Jesus, encerrando o sermão, Ele diz: não andeis ansiosos. E Paulo nessa noite está nos dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, meu irmão, por coisa alguma nesta vida. Há uma frase que diz que se você olhar para o mundo, você ficará aflito. Se você olhar para si, você ficará ansioso, ansiosa. Mas se você olhar para Cristo, você ficará descansado. Porque em Cristo há descanso para a sua alma, descanso, há sossego para a sua alma aflita, afadigada, ansiosa. Nessa noite Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando você tem entendimento da palavra, você se depara com aquele texto que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, igreja. Em outra passagem, Paulo diz: lançai sobre Cristo tudo aquilo que te causa preocupação, criatura, tudo aquilo que te causa ansiedade, lançai sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Pode dizer isso para Ele: Deus tem cuidado da sua vida, Deus tem cuidado da sua pessoa, meu irmão. Um segredo para uma vida espiritual abundante é: não viva ansioso. Aquele que habita esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, encontrará descanso. Há descanso em Cristo para a sua alma em desassossego aqui nesta noite. Há descanso em Cristo para a sua alma fadigada aqui nesta noite. Não andeis ansiosos. E em quinto, Paulo também nos traz aqui mais dois segredos de uma vida espiritual abundante, igreja do Senhor. No versículo 6, ele nos fala acerca de oração e súplica com ação de graça. Veja aqui que ele diz: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica e com ações de graça. Talvez está aqui o maior segredo, irmã Gigi, para termos uma vida espiritual abençoada, uma vida espiritual abundante: oração com súplica, irmã santa, e com ação de graça.
Às vezes nós estamos sofrendo, porque a nossa oração é muito pouca. Reclamamos da vida, queixamos das coisas. Mas se desejamos uma vida espiritual abundante, oração, igreja, súplica, a oração aqui, ele coloca a oração e súplica. A súplica é uma oração fervorosa. Não é uma oração xoxa, irmã Josélia, mas era uma oração da alma, uma oração fervorosa. Sabe aquele momento que bate, que você diz: meu Deus, me ajuda, meu Senhor. Olha, tanta situação, é isso que Paulo está dizendo, mas ao mesmo tempo, ele fala que essa súplica, irmã, tem que ser acompanhada com ações de graça. Ao mesmo tempo que você está orando fervorosamente, você está dizendo: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É você adorar a Deus em meio à adversidade, em meio ao problema, assim como Paulo e Silas naquela prisão, cantava louvores a Deus, salmodiava a Deus. Você num quadro totalmente adverso, você tira a força de si e dizer: seja exaltado a Deus. Assim como Jó, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o santo nome do Senhor. Há uma frase que diz que o inimigo não teme os grandes pregadores, mas o inimigo teme homens e mulheres de oração, igreja. Se desejamos uma vida espiritual abundante, oração e súplica com ação de graça. E penúltimo, já estou encerrando, aguenta aí. Se desejamos uma vida espiritual abundante, igreja, olha para cá, devemos tomar cuidado com aquilo que ocupa a nossa mente. Um dito mais popular, nossa cachola. Deixa eu te perguntar, o que você anda pensando nesses dias? De que você tem ocupado a sua mente nesses dias? De que você tem povoado, enchido a sua mente nesses dias? Há um ditado que diz que mente vazia é oficina para o diabo. Quantas são as pessoas que só pensam em besteira, meu irmão? Quantas são as pessoas, você já conviveu com pessoas que só pensam em coisas supérfluas, coisas banais, coisas passageiras? Isso é algo que nós precisamos tomar cuidado se desejamos uma vida espiritual abundante. Cuidado com o que você enche a sua mente, meu irmão, minha irmã. Porque mente vazia é oficina para o diabo. E veja que Jesus, em Mateus capítulo 15, versículo 19, ele diz que de tudo que você deve guardar, guarde o quê? Vosso coração. Porque é do coração que procedem o quê? Os maus pensamentos. Pastor Paul Washer diz: me diz o que ocupa a sua mente, e eu te direi que Deus você está servindo. O que você tem ocupado a sua mente nesses dias? Talvez você tenha povoado a sua mente de preocupação, e boa parte dessas preocupações são desnecessárias, meus irmãos. E Paulo, tomado pelo Espírito Santo, e a Bíblia, irmãos, eu amo a palavra de Deus, porque até naquilo que nós devemos pensar, a palavra de Deus nos instrui. Pode dizer graças a Deus por isso. Ele vai dizer finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Então ocupe a sua mente com as verdades de Deus. O que Deus pensa acerca de você, o que a palavra de Deus diz acerca de você. O diabo constantemente vai lançar setas agudas na sua mente, dizendo que você é um fracassado, que você é um lixo, que você é um Zé Ninguém, um Zé Esquerda, que você é feio, que você é feia, que você é alto demais, baixo demais, gordo demais, escuro, branco demais. Sempre o diabo vai encher a sua mente de alguma coisa. Mas isso não é verdade, irmãos. Porque nós precisamos alimentar a nossa mente, o nosso coração com a verdade de Deus.
E Paulo está dizendo: tudo que é verdadeiro, igreja, ocupe a sua mente com as verdades de Deus. Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, igreja, tudo que é amável. Se a igreja ocupasse a mente com essas coisas, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há aqui, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe a vossa mente. Amém? Seja isso que ocupe a vossa mente. E por último, Paulo nos fala acerca do último segredo para termos uma vida espiritual abundante. Quer saber qual? Diga amém. Só ouvi a voz de Mani. Diga amém. O último segredo para uma vida espiritual é prática da palavra. Prática da palavra. Talvez a nossa vida espiritual tenha sido uma vida espiritual mirrada, porque não há prática da palavra de Deus na nossa vida. E Paulo inicia esse discurso aqui no versículo 9: o que aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, meu irmão. Precisamos de crentes não somente ouvintes da palavra de Deus, precisamos praticar a palavra de Deus. Mais do que ouvir, é praticar a palavra de Deus. Há uma bem-aventurança em Apocalipse que diz que bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê e aquele que pratica a palavra de Deus. Jesus, ele comparou a vida daquele que pratica a palavra de Deus como um homem prudente. Mateus capítulo 7, versículo 24, aqui eu já estou encerrando. Ele nos fala ali no final do seu sermão do monte, naquela passagem final que ele nos fala acerca de dois construtores, dois edificadores, um prudente e um outro insensato. Essa daí vai ser pentecostal, viu, Anó? Glória a Deus. O prudente e o insensato. Diz que o homem prudente, ele é aquele que ouve a palavra e coloca em prática. Diz que ele construiu a sua casa sobre uma rocha. Vieram os ventos, as tribulações, as adversidades, arremeteram contra aquela casa e aquela casa permaneceu firme para a glória de Deus. No entanto, aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica, Jesus comparou essa pessoa com aquele imprudente, o insensato que constrói a sua casa sobre um monte de areia. Vieram as tempestades, vieram os ventos, os rios, a enchente arremeteu contra aquela casa e diz que foi grande a sua ruína. Tiago vai dizer para nós aqui nessa noite, e nós precisamos sermos praticantes da palavra de Deus. Ele vai dizer que aquela pessoa que não pratica a palavra de Deus é aquela pessoa que olha no espelho e se afasta do espelho e logo esquece da sua imagem. Eu creio que todos que aqui estão olhou no espelho no dia de hoje. Olhou no espelho, sim ou não? Para vir para a igreja tão bonita e tão bonita como você está, né? Principalmente aí os homens que gostam de olhar no espelho. Não vou falar das irmãs, né? Mas diz que o homem, a mulher que não pratica a palavra de Deus é aquele que olha para o espelho, se afasta, esquece da fisionomia, meus amados irmãos. Conta-se que o irmão chegou atrasado no culto. Conhece alguém assim? Conhece não, né? Aqui na igreja todo mundo chega na hora, né? Todo mundo chega na hora, 7h30. Bom demais, né? Diz que um homem chegou tarde na igreja e perguntou ao diácono lá na porta: diácono, o sermão terminou? E aí o diácono respondeu: o sermão já foi pregado, mas ainda não foi praticado. Que resposta, meus irmãos. O sermão está sendo pregado ao seu coração aqui nesta noite. Você tem a decisão de ouvir a palavra e não colocá-la em prática. O apóstolo Paulo, nesta noite, mesmo estando numa prisão, ele está dizendo para nós que, independente das circunstâncias, alegrai-vos no Senhor. Eu não sei que luta que você está vivendo, ou que tribulação que você está enfrentando. Essa palavra é para mim nessa noite, é para minha esposa. E nós estamos vivendo uma luta terrível. Mas precisamos viver isso aqui, irmãos, de alegrar
sempre no Senhor. Independente das circunstâncias, regozijai-vos no Senhor. Você, por mais que você olhe para a vida ao seu derredor, você encontre momentos para você se entristecer, mas olhe para Cristo, olhe para Jesus. É para Cristo que se olha, independente das circunstâncias. Quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar. Mensagem foi exposta, pregação foi ministrada ao seu coração nesta noite. E eu encerro esta palavra com 3 resultados. Aqui, igreja, não terminou o sermão ainda. 3 resultados de colocar a palavra de Deus em prática. Aqui. Primeiro, Paulo diz: o Deus da paz será convosco. Você vai tomar posse disso? O Deus da paz será convosco. Tem coisa mais gloriosa do que isso, igreja. É o Deus de paz, Shalom, Shalem. Diz que Ele será conosco. Então, quando você pratica, o Deus de paz está dizendo: não importa as circunstâncias, serei convosco. Segundo resultado de praticar a palavra de Deus, Paulo diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, que transcende o imaginar, o pensar do homem, guardará a vossa alma em Cristo Jesus. A paz de Deus. Tem coisa mais gloriosa